Assim agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que os irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm e que aqui sempre estão nessa casa tão querida e amada de quase um século de trabalho, que eles possam nos intuir a nossa irmã, com certeza assim o será, para que todos nós possamos apreender ao máximo os ensinamentos que serão passados no dia de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado falando sobre os fluidos. Boa tarde a todos nós. Como nós estamos nessa parte aí dos princípios, né, do universo, princípio elementar, os dois, né? E estamos falando sobre matéria, propriedade de matéria, também vamos entrar um pouco nessa questão dos fluidos, porque a gente fala muito isso, assim, citando, mas não fala muito do tema numa abordagem melhor, porque lá da Gênese, tem nos outros, evidentemente, mas a Gênese é que desenvolve mais isso, e aqui a gente fala menos, assim, com particularidade, melhor dizendo, especificamente, assuntos da Gênese. A gente comenta, mas às vezes a gente não aborda, né? E é uma obra fantástica, só que como ela é muito hipotética, a gente vai lá consultar, né, e traz para dentro dos conceitos do Livro dos Espíritos, porque ele também desenvolve essas coisas. E é tão interessante essa parte dos fluidos, porque é através dele que tudo acontece, né? Isso a gente já viu. E no Livro dos Médiuns também, nós encontramos lá no Laboratório do Mundo Invisível, uma porção de coisas também que eles explicam a respeito dos fluidos, as criações de objetos, as coisas. Realmente é uma obra muito interessante. Então, trouxemos aqui uma abordagem dos fluidos, sempre lembrando que é fluido. A palavra não é fluido, é fluido. Tudo é fluido mesmo. Fluido está descartado, é fluido, sempre fluido. E é raro, às vezes, a gente ouvir, mesmo grandes oradores e tudo, assim, renomados, mas essa palavra, ela parece que ela ficou, sei lá, meio que impressa nas pessoas, e a maioria fala fluido, né? Mas é fluido, não é um hiato isso aqui, é um ditongo, né? Se fosse um hiato, ia ter lá um acentinho nesse i aí, fluido, mas não tem, é fluido mesmo. Então, a gente vai fazer uma abordagem sobre essa questão dos fluidos, que é muito interessante. Já iniciamos, né, falando sobre a questão do fluido cósmico universal, que é aquela matéria elementar, né, é o que associa os elementos gerais do universo, Deus acima de tudo, espírito e matéria, e na matéria soma-se fluido cósmico universal, que é uma matéria com propriedades especiais, aliás, especialíssima, né? Porque é essa matéria que preenche o universo, que não tem nada vazio no universo. Na obra do Espiritismo, isso já foi dito desde 1857, que não tinha nada. Agora, tem-se certeza pela ciência que não existe nenhum lugar vazio no universo, tudo é preenchido, né? Todos os pontinhos do universo são preenchidos por um fluido. Que fluido é esse? Os espíritos nos explicam. Fluido cósmico universal, que foi dele que surgiu tudo isso. Aquela condensação da matéria que deu lá o Big Bang, de onde surgiu o universo, foi esse fluido aí condensado. E quem fez? Aí a gente vai nos porquês, sempre nas causas, né? Tá em Deus, que é a causa primária e a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, aquela bolinha de energia, né, que se expandiu e dando origem ao universo, era esse fluido cósmico universal condensado. E quem criou isso foi Deus, essa inteligência suprema aí. Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar, primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, tudo que nós conhecemos de matéria vem dali.
vem desse fluido cósmico universal, inclusive o universo, né? Unidade, variedade é o brasão do universo. Porque a unidade é porque é ele. E a variedade está aqui, ó. As modificações e transformações constituem inumerável variedade. Não pode contar, não tem número, né? A variedade e as modificações desse fluido cósmico universal. Como princípio elementar do universo, assume dois estados distintos. Esse fluido cósmico universal assume dois estados, né, distintos. O da eterização, que é imponderável, estado normal primitivo, fenômenos espirituais ou psíquicos, porque tudo que acontece em termos de fenômenos psíquicos, tudo que acontece por conta da inteligência suprema que criou tudo, né? A inteligência que nós somos. Então, todas as manifestações dessa inteligência, né, desse princípio inteligente na matéria, é através dele. Nada acontece sem ele. Não existe essa possibilidade de acontecer nenhum fenômeno, nada acontece no universo que não seja através dele. E a gente repete aqui, inclusive, a própria criação do universo, né? Através desse fluido. E a materialização, que é ponderável. Imponderável e ponderável aqui. O que é? Não pode ser pesado, não pode ser medido, né? Não pode ser visto ali, como nós vemos essa mesa aqui, que é ponderável. Ó. É a materialização desse fluido. Essa mesa, essas paredes, tudo que existe no mundo material, que a gente toca, nosso corpo, né? Tudo isso aí está nessa caracterização aqui da materialização desse fluido cósmico universal, que pode ser pesado, que pode ser medido. E aqui, nele, nós encontramos todos os fenômenos materiais. Mas isso aqui são estados distintos dessa unidade, né, que é o fluido cósmico. Então, tudo é modificação dele. O ponto intermediário é o quê? O que está no meio aí, né? Lá, totalmente etéreo e materializado para nós aqui. E nesse meio aí, nós encontramos o intermediário é a transformação do fluido em matéria tangível. Né? Ele vem se transformando à vontade dos espíritos em matéria tangível. Sem transição brusca, pois pode-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Então, nós também temos fluidos imponderáveis, que a gente não pode pesar, que a gente não pode medir, nesse meio aí, né, que é da materialização e da eterização desse fluido. Então, está nesse meio aí, inúmeros, né? Não tem nem como definir. Isso aí é muita transformação, são inúmeras. Então, nós não podemos contar. Esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. Entre os extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um ou de outro. Então, olha só. Esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, né? Aí já tem o acentinho, porque já é uma conjugação disso aí, né? De fluidificar. Então, já é diferente, mas o termo é só fluido, tá? Uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. Então, esse fluido, que para a gente é imaterial, a gente nem vê, nem pega, nem nada, é com ele que os espíritos trabalham. Para os espíritos que são fluídicos, esse material é tão tangível, é tão grosseiro ainda, quanto é essa matéria para a gente, quanto é o barro para a gente que a gente manipula.
A madeira, o barro, tudo que a gente pode pegar. Então, para os espíritos é a mesma coisa, que a gente fica pensando, mas como eles podem criar objetos, né? Os postos de socorro na espiritualidade, os hospitais da espiritualidade, que a gente ouve falar, tudo isso é feito com o fluido cósmico universal, modificado por eles, à vontade deles, pelas necessidades que a alma tem de criar este ou aquele cenário. Então, para eles é tão fácil isso, fazer e desfazer, né? Fazer quando precisa e desfazer quando não precisa, que é pelo pensamento. Mais fácil do que para nós levantarmos um prédio de alvenaria, ou que seja até de madeira, muito mais fácil, né, para eles. Então é a mesma coisa. Esse material para eles é super simples. Eles produzem objetos com a maior facilidade. Está aqui a bicorporeidade. Olha só, não tem problema, a gente não acha, mas vocês vão procurar até uma forma de vocês estudarem um pouquinho o livro dos médiuns. Até é bom que a gente não traga nada para ler aqui. Primeiro que ler já é muito enjoado, né? Quando eu escuto alguém lendo, eu durmo. Eu não aguento, eu tenho que ler, né? Então aí a gente fala, e vocês procurem lá no livro dos médiuns e dão uma estudadinha lá, no laboratório do mundo invisível, como eles produzem as coisas, como eles fazem os objetos. Tem um caso que eu estava pedindo a Abel para ver se achava aqui, porque não deu tempo de eu procurar. Logo na frente é aí mesmo. Aqui mesmo? Da tabaqueira. Não, eu queria só mesmo o... Uma parte está aí, outra está no laboratório invisível, logo na frente. É? Aí. Laboratório invisível, Procure no laboratório invisível. É o seguinte, uma senhora estava doente, é melhor contar e depois vocês procurem o texto lá na íntegra para vocês lerem. Uma senhora estava doente, ela acordou de madrugada e viu no quarto dela, sentado numa cadeira perto da cama, um senhor que morava nas redondezas. Esse senhor carregava uma tabaqueira, uma bolsinha que ele carregava antigamente com fumo, para ele fumar. Ele acendeu ele até depois ele guardou, mas aí tinha lá a bolsinha, a tabaqueira, tudo bonitinho, né? Ela olhou aquilo, ela achou estranho, porque ela já tinha visto ele por ali, mas ela não entendeu por que ele estava ali, sentado na cadeira no quarto dela naquela hora, né? Já quando ela estava dormindo. Ela tentou falar com ele, mas ele fez um sinal assim que ela não falasse nada. E aí, depois ela dormiu e pronto, acabou. Quando ela estava mais assim recuperada, ela já estava melhor, ele foi visitá-la. Mas aí foi ele mesmo ali durante o dia, né, com o corpo e tudo. E ela achou estranho, porque para ela aquilo era uma pessoa. Para ela aquilo era uma pessoa, né, que estava ali. Aí ela, quando ele entrou e tudo que ela viu, ela achou estranho e até perguntou a ele, falou assim, é a segunda vez que o senhor me visita, qualquer coisa, qualquer probleminha que tiver na minha narração, vocês vão encontrar direitinho lá, mas em essência é isso. Aí ele falou que ele nunca tinha ido ali. Aí ela falou assim, mas o senhor nunca me visitou, eu vi o senhor aqui à noite. Ele falou, não, eu nunca visitei a senhora. Aí quando ela observou que ele estava do mesmo jeito, com a roupa que ele estava, com a tabaqueira ali, que era real, a bolsinha que ele carregava, e ela viu que era tudo igual, né? Então isso aí é o que acontece. Ele, desprendido do corpo enquanto o corpo dormia, ele foi até ela fazer uma visita. E ele criou isso por quê? Porque era uma coisa que ele usava. Era uma coisa que ele usava. Então não precisa esforço para isso. Pensar e a coisa se faz. Olha que bacana, né? Seria legal assim para a gente aqui no mundo, né? Só pensar e a coisa se formar. Mas na dimensão espiritual isso acontece. Não quer dizer que os espíritos para isso têm que ser muito elevados, não, porque cada um vai plasmar aquilo que ele usa. Assim que se fazem as vestes dos espíritos na dimensão espiritual. Às vezes a gente ouve alguém falar, um relato, outro, eu vi fulano de tal que já morreu. Olha, estava vestido igualzinho como ele usava. Por quê? Porque ele plasmava
lá na dimensão, ele plasma na dimensão espiritual a roupa que ele usava. Ninguém nunca viu uma aparição sem roupa. Sempre ou com uma túnicazinha, alguma coisa assim bem volátil, clarinha, ou então uma coisa mais pesada, escura, né? Ou então a roupa mesmo que a pessoa usava. Eu acho que eu já até contei esse caso aqui. Eu tenho um primo que ele tem uma mediunidade muito interessante, porque isso acontece normalmente quando ele está assim em vigília, não é nem quando ele está dormindo à noite, sonhando, não. Claro que quando isso ocorre, o corpo tem que estar num estado de repouso. Não precisa estar dormindo, sendo à noite dormindo, porque o corpo vai ficar inativo. Se o perispírito não é levar-se a si, ao espírito, longe dele, né, houver assim um desprendimento, como acontece no sono, que quando o corpo dorme, o espírito não dorme, ele se ausenta, ele vai, se projeta para a dimensão espiritual, encontra com outros que já partiram, encontra com seus instrutores, ou então ele se projeta para o subconsciente, para a área do subconsciente, para as realizações passadas dele. Isso é a história dos sonhos, né? Que nós temos uma casa mental como se tivesse assim 3 andares que a gente pode pensar. Um subconsciente, um consciente e um superconsciente. O subconsciente é onde estão armazenadas as nossas realizações passadas, desta e de outras vidas. Como se fosse um arquivo mental onde o espírito ali deposita isso. E no consciente são as realizações atuais, tudo que a gente faz, com tudo que a gente se interessa e tudo. E no superconsciente estão os nossos desejos, as nossas metas, né, os nossos planos. Então, por ocasião do sono do corpo físico, que a alma não dorme, o espírito se projeta para um desses andares aí. Se ele tiver muito fixado em alguma coisa que ele já tenha feito, ele vai se projetar para esse subconsciente e vai até ou visualizar ou vivenciar aquelas experiências estranhas. Às vezes a gente sonha que a gente estava fazendo alguma coisa muito estranha, né? É uma projeção para o subconsciente. Pode ser que já tenha feito ou que tenha visualizado alguma coisa. Ou então a gente fica ali no consciente atual, pensando naquelas realizações atuais, das nossas preocupações. Então, com ele, acontece, quando ele se desprende, é uma coisa muito interessante. Ele é levado, às vezes, para locais onde ele precisa trabalhar de alguma forma. Isso já aconteceu várias vezes. Numa dessas, ele sonhou, ele falou que sonhou, mas ele achou estranho porque ele não tinha dormido ainda. Ele deitou, começou a ler lá, porque ele lê muito, ele gosta muito de ler. Ele começou a ler uma coisa e ali ele disse que, de repente, ele foi transportado, não sabe para onde, encontrou com uma menina. Uma menina de 11 anos, mais ou menos assim, muito bonitinha, muito arrumadinha, toda, né, vestidinha direitinho. Aí ela começou a conversar com ele, e ele, olhando para ela, ele reconheceu aquela menina, que uns meses antes ele foi a um aniversário com a mulher dele, e lá tinha um casal que entrou com uma menina no colo. Essa menina já é grande, era assim, devia ter uns 11 anos. Mas entrou com ela no colo e ela estava muito doentinha. Ela estava com um pouco de deformação, estava com o rosto um pouco inchado, ela estava bem doente. Aí ele disse que ele não conseguia tirar os olhos dela, ele ficou com vergonha disso, que ele falou, acho que todo mundo está pensando que eu estou olhando porque ela está doente. Ele foi até embora, ele falou com a mulher dele, falou, olha, essa menina está me puxando tanto, ela está mexendo tanto comigo, que eu vou sair porque eu não consigo desviar o olhar dela. E eu vou embora, você fica aí com o Bruninho. Ela, tudo bem. Passado um tempo, aquela menina do sonho, que ele achou que era um sonho, mas que não parecia ser, né? Era ela. Só que muito diferente, toda arrumadinha, toda bonitinha, sem doença, sem nada. E ela começou a conversar com ele e pediu a ele uma coisa. Então, olha só, ela apareceu para ele
com o perispírito, porque senão não era possível, através do fluido, ela conversando com ele, porque senão isso não aconteceria. E ela pediu a ele, olha que interessante isso, que procurasse a mãe dela e entregasse e desse à mãe dela de presente um livro que ela queria que a mãe lesse. E ele conversou, aí ele falou que não conversou com ela, ele só escutou, né? Ela falando, e ele disse que visualizava direitinho a roupa, tudo direitinho dela, né? Aí ele acordou, ele disse que não acordou, porque ele não chegou a dormir intensamente, ele estava ali deitado. Quando ele olhou a hora, não tinha passado nada. E parecia que aquele encontro com ela demorou. Mas ele falou, foram coisas assim de, nem sei, de 5 minutos, sei lá, aqui no mundo. Eu estava com um livro, assim, de repente, estava lá, eu lendo de novo. Aí ele, raciocinando aquele sonho, falou, mas que coisa esquisita, né? Eu não sei aonde eu vou encontrar essa mãe, eu não sei. Não... Aí, ele contou o sonho para a mulher dele e explicou para ela esse fenômeno todo. Ela falou assim, olha, a mãe dela trabalha no seu prédio. A mãe dela trabalha lá. E essa menina morreu. Ele, então, não sabia. Ela falou, essa menina morreu. Tem uns meses aí, uns 3 meses que ela morreu. Ela estava com câncer, estava muito doente, ela morreu, então tem uns 3 meses. Aí ele falou, e a mãe dela trabalha no seu prédio. Ele ficou assim, ele falou assim, agora, o que eu faço? Aí ele procurou saber quem era, né? Porque coordenadas da esposa dele, ele ficou sabendo quem era. Aí pediu ao rapaz que levava cafezinho lá, que marcasse um encontro entre eles, que ele precisava fazer uma visita. Porque, na verdade, aquilo ali passou um tempo, ele não deu muita importância, porque ele falou, ela vai falar que eu sou maluco, que eu sou doido, a menina morreu. E ela quer que eu dê um livro para ela, e ele estava começando assim nesses fenômenos. Ele ignorou um pouco essa situação. Mais para frente um pouquinho, ele viu a mãe, sabia, quando a mulher deles falou que ela trabalhava lá, mas ele não falou nada, ele falou, acho que é coisa da minha cabeça, estou doido. Passado uns meses, novo sonho. Com ela da mesma coisa, só que ela não veio tão mansinha, não. Ele falou que ela chegou assim, bem assim, aborrecidinha, e falou para ele, eu te pedi uma coisa e você não fez. Eu pedi para você entregar um livro à minha mãe, você não entregou. Eu confiei em você. É com você que eu vou conseguir isso. Eu preciso que você faça isso. E pronto, mesma situação, um desprendimentozinho e tudo. E aí ele falou, bom, agora não tem jeito. Se eu estou maluco mesmo, eu tenho que me internar, porque já é a 2ª vez, né? Aí ele comprou o livro, foi numa... Olha que coisa engraçada. Tudo, né? A gente fala, o universo conspira a favor. Ele tem um shopping perto, ele morava na Barra, um shopping ali perto, ele foi à livraria, chegou lá, não tinha o livro. Ele perguntou, não tinha o livro. Aí ele falou, mas tem certeza? E ele não podia ir para outro lugar, né? Não tinha nem tempo. Ele falou, não, o cara falou, não tem esse livro, não tem. Aí, como ele gosta muito de ler, ele foi para uma outra prateleira, onde tem vários livros, e ele sempre compra livro. Ele está lá, procurando um livro para ele, não é que ele acha um volume dele, completamente fora da prateleira, não tinha nada a ver. Ele pegou o livro e falou, não é possível. Não é possível ser esse, e era. Aí ele levou para o cara, ué, mas onde você achou isso? Ele falou, naquela prateleira lá, só tem ele lá. Aí levou o livro, quer dizer, isso são coisas que a gente vai vendo que nada acontece por acaso mesmo, né? Quando ele chegou lá, ele já tinha pedido o rapaz para novamente marcar um encontro, ele encontrou com ela, ele falou assim, olha, não fale que eu sou maluco. Eu trouxe aqui uma coisa para você que a sua filha me pediu. Aí ela começou a chorar, falou, minha filha morreu. Ele falou, eu sei que sua filha morreu. Aí ele falou assim, olha, acredite ou não, eu vou relatar tudo direitinho e vou te descrever ela, como ela estava. E ele fez a descrição perfeita da roupinha que ela foi sepultada. Tudo direitinho. Até o arquinho na cabeça, tudo igual, tudo igual. Ele falou, sua filha está linda. Ela está normal, ela não tem mais doença. Eu sonhei com ela e ela pediu para eu fazer isso com você, te entregar isso aqui.
já tem um tempo, já é a segunda vez que ela me pede, porque a primeira eu achei que eu estava doido. Então, tá aqui. Eu gostaria muito que você não me levasse a mal nisso. Eu só estou cumprindo um pedido da sua filha. E não sei por que isso aconteceu. Não trabalho com isso. Ele ficou com medo dela achar que ele fazia atendimento mediúnico, né? Ele falou, não, nada disso. Foi um sonho que eu tive com ela. E aí ela leu, ela pegou o livro, começou a chorar, que ela disse que, para ele, que ela tinha vontade de ler aquele livro, ele não me falou o nome, que ela tinha vontade de ler o livro e não tinha lido, não comprou, mas que ela ia ler. Aí depois, ela voltou a conversar com ele e falou assim, olha, você não tem ideia de como você me ajudou. Porque naquela semana eu queria cometer suicídio, porque eu só tinha ela e eu não estava aguentando viver mais sem ela. Ele falou, isso me ajudou muito e realmente eu estou com muita saudade, eu sofro muito, mas eu não tenho mais essas ideias e eu estou compreendendo melhor esses fatos. Abraçou ele, agradeceu muito, quer dizer, ele falou que não viu nada, não tocou nem nada nela. Mas ele falou, parecia que ela estava ali mesmo. Ele falou assim, eu acho que se eu encostasse nela, ela era igual uma pessoa. Né? Então, olha como que ela manipulou esses fluidos para poder se aproximar dele 2 vezes. E depois disso, olha que interessante, ele foi embora para casa nesse dia. Ele morava num ponto em que ele conseguia ver o Cristo. E o Cristo Redentor, assim, e estava lindo o dia, que ele estava morando em Botafogo nessa época, trabalhava na Barra, mas ele morava em Botafogo. Aí ele abriu a janela assim, estava aquele cenário maravilhoso, né? Era bem tarde, ele foi deitar, aquele Cristo lá, uma lua linda também. Ele deitou grato, né, por tudo que aconteceu, pelo encontro com essa mãe e tudo, e ali ele dormiu. Dali a pouco ele acorda num sonho com ela, com a menina. Só que a menina não falava nada. Ela não falava nada. Ele falou, mas ela me levou, não sei como, para um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Um lugar assim, como se fosse uma cidade de vidro. Ele falou, eu não consigo explicar, não tenho assim, meios de comparação para explicar o que eu vi nesse espaço que ela me levou. Ela sorria para mim, não falava nada, ela não me intuía nada, ela só sorria e me levava para ver isso. Então, ele falou, olha, um espaço tão lindo que realmente eu não consigo descrever para você como é que foi isso, não consigo descrever. Então, foi uma forma dela agradecer o que ele fez e mostrar para ele como ela estava bem. Né, que ela agora estava tranquila e estava bem. Então, aquilo que ele viu, aquilo era tudo manipulação do fluido universal. Quer dizer, são esses estágios, são esses espaços, entre aspas, que não tem espaço, né, determinado no universo para nada, para nenhuma casa, para nenhum hospital, não é um espaço definido como a gente tem aqui, é uma criação fluídica. Então, os espaços no universo, eles são criados, né, as coisas no universo, fora da matéria que nós conhecemos, são criados pela necessidade. Então, digamos, num ambiente desse, como acontece essas mortes coletivas, né, onde acidentes seríssimos, onde muitas almas desencarnam, eles precisam socorrer essas almas, precisam. Aí a equipe de espíritos socorristas, médicos, tudo, né, da dimensão espiritual, eles criam, né, através da manipulação do fluido cósmico, hospitais para socorrer esses espíritos que nem sabem que desencarnaram, e cada um deles continua plasmando o que usava, como era antes, né, porque isso está no arquivo mental da alma. Então, não é muito fácil a gente compreender isso. Por isso que há uma necessidade da gente estudar o livro dos médiuns, para a gente poder, pelo menos, se aproximar ou começar uma compreensão dessas criações fluídicas, que é tudo feito através desse fluido cósmico universal. Então, no momento que aquela construção fluídica ali não fosse mais necessária,
porque as almas já estavam sendo encaminhadas para onde teriam, né, que fazer continuar a sua evolução na erraticidade. Então, se aquilo ali não fosse mais importante, aquilo ali desaparecia. Como um prédio velho aqui na Terra, que não tem mais utilidade, é demolido para surgir um prédio novo. Então, é mais ou menos assim. Só que na dimensão espiritual, isso é fluídico. Para nós não veríamos isso. Mas para os espíritos é tão tangível quanto esta casa aqui para nós. Por isso que quando a gente lê esses romances espíritas, que a gente lê as construções na dimensão espiritual, né, na obra do Chico tem várias observações a respeito, citações a respeito, são criações fluídicas. Nós não vamos chegar lá e encontrar uma casinha com banco, com caminha para a gente dormir. A gente não precisa disso mais, a gente não tem mais o corpo quando a gente entra na dimensão espiritual. Somos espíritos, não precisamos mais disso. Mas vamos encontrar postos de socorro criados fluidicamente pelos espíritos para nos atender, de acordo com o merecimento e com a necessidade de cada espírito. Aí pode ter uma caminha? Pode. A gente pode plasmar uma cama? Pode. Pode plasmar um bichinho que a gente tem de estimação? Pode. Porque isso está no nosso arquivo mental. Isso está na nossa mente. Então, a gente plasma, inclusive, encarnado a gente já faz isso. Encarnado a gente já faz isso pelo pensamento. A gente dá com os nossos fluidos, tá? Com os fluidos que nós carregamos, combinados com outros fluidos, a gente plasma aquilo que a gente gosta no nosso pensamento e ele se toma forma. Então, muitas vezes, alguém, né, um médium, pode chegar para a gente, que seja vidente, e falar assim, aquele seu cachorrinho que morreu está aí perto de você. Não é ele. Não é o cachorrinho que está ali. Não é a alma do cachorrinho que está ali com a gente. Porque ele não está mais nessa fase. Aliás, ele nem entra nela. No Livro dos Espíritos, a gente vê lá que os animais, quando desencarnam, eu falei de propósito para poder explicar. Nesse sentido dos animais, o desencarnar é deixar a carne aqui, porque eles não reencarnam. Que a reencarnação é o retorno do espírito à vida corpórea com a sua memória, com todo o seu arquivo de lembranças e de memórias e de aprendizado. O animal, ele guarda só o aprendizado. Ele não tem essa memória. Porque o raciocínio de um animal, ele existe, mas ele não é contínuo. O animal, ele não fica pensando nas coisas. Ele não tem um raciocínio contínuo. Quando ele só sabe que ele está vivo enquanto ele está no corpinho. Enquanto ele está ali. Né? O espírito, o princípio espiritual dele, a alma está animando aquele corpo. Quando ele, digamos, entre aspas, desencarna, o princípio espiritual deixa o corpo, quando o corpo morre, ele não tem conhecimento de como ele era, a quem ele pertenceu, ele não tem esse conhecimento mais. Ele é reaproveitado, tem um quase nessa resposta dos espíritos, na questão dos reinos, né? E que ali pode estar inserido muita coisa que a gente ainda não sabe. Então, a gente não pode fechar a porta para nada. Foi o que aconteceu com a Gênese. Kardec, quando abordou determinados temas, um deles, o que é o instinto e a inteligência, Kardec não fechou esse assunto. Todas as definições de instinto e inteligência ali da Gênese são hipotéticas. Ele não fechou, porque não conseguia ainda fechar. Ainda que os espíritos quisessem dizer isso para Kardec direitinho, não podia fechar por causa da época, das descobertas da época, assim como, né, tem uma passagem na Gênese que eles falam nos anéis de Saturno, que eles são mais sólidos e chegou-se à conclusão que não era. Então, acha que Camille Flammarion não sabia disso? Quando recebeu essas mensagens para a Gênese, sabia, ele era astrônomo. E o espírito que comunicou também.
Mas não podia ser dito tudo, que já era uma ofensa aquela obra ali naquela época lá. Imagina contradizer a ciência. Aí que era um problema sério mesmo. Né? Então e outra coisa, a ciência não fecha verdades. Porque não tem como fechar. Porque a cada período, novas descobertas acontecem e verdades consideradas verdades são substituídas por outras. E aquelas caem. Então não há um fechamento. Quer dizer, muita coisa na Gênesis não foi fechada. Né? Então a gente não pode, nessa questão dos animais, fechar essa questão. Não pode aparecer. Ninguém está fechando isso aqui. A gente não tem esse poder de fechar esse assunto e dizer que não pode. Apenas seguimos o que Kardec fala, que eles são aproveitados quase que imediatamente num corpinho que está se formando. Né? No acasalamento de mais um casalzinho lá de animais que está acontecendo lá. Então, o que acontece? Mas a vidente falou que viu comigo. Viu o quê? Viu o seu pensamento materializado na forma do seu bichinho que você tanto ama. Isso que viu. Mas movimentava. E daí? Porque tem movimento. Os fluidos têm movimento. As formas pensamento têm movimento. E isso não é só o espiritismo que fala, isso está provado na ciência, por N.B. Sam, Blavatsky, todos eles estudaram isso. E fotografaram pensamentos movimentados, né, com o fluido, porque é fluido que tem movimento dado pela inteligência que está ali, emitindo aquele fluido que é o espírito, que somos nós. Então não é o bichinho, é o pensamento plasmado ali, tomando forma pela pessoa. Muitas casas que se dizem assombradas, e foi verificado, né, na história, na literatura a gente tem muitos casos contando essas coisas. Aquela casa é assombrada, tem espírito lá dentro e tal, que aparece assombrações. E quando foi analisado isso, não eram assombrações, não eram almas que estavam lá. Eram formas de pensamento daqueles que ali viveram. E que formavam pensamentos que tinham movimento e se dizia que eram espíritos que estavam ali. Então a gente sempre fala o que a gente aprende na doutrina espírita. O fluido cósmico universal tem modificações, tem inúmeras modificações. E a gente não pode avaliar. Então não podemos nem dizer que aquilo que a gente está vendo é uma alma, muito menos penada. Né? Que pode ser uma forma de pensamento. Como já contei aqui, manipulação também do fluido cósmico, formando a forma de pensamento. Um caso que aconteceu com um vendedor de livrinhos da sua religião. Bateu numa porta, o senhor era espírita, e ele estava vendendo revistinha de uma outra religião, que não acreditava em reencarnação nem nada. E ele, então, quis conversar com a pessoa, deixou a pessoa entrar. Mas ele falou que ele era espírita. Quando ele falou que ele era espírita, o outro quis salvar a alma dele, porque achou que ele ia para o demo mesmo, né? Aí quis salvar e começou a falar, aí ele tentando explicar para ele, o homem, não, porque o senhor tem que sair dessa seita, que o senhor vai para o inferno, o senhor vai ficar na mão do demônio, aquelas coisas todas. E ele, não, senhor, o senhor pode estar certo, o senhor não se preocupe com isso. E aí o homem, mais assustado, porque ele não quis aderir, foi embora. Aí ele está lá na casa dele, o homem que recebeu, olha no canto da sala assim, tem aquela figura ortodoxa do demônio, movimentando, com movimentos. Aí ele olhou para aquilo ali, ele falou assim, aí ele ficou pensando assim, será que é algum espírito que está tomando essa forma aqui para mim e tudo, né? Aí não demorou muito, ele não falou nada com ele, né? Não demorou muito, ele também não conseguiu intuir nada que era assim um espírito. Começou aquela apariçãozinha, igual uma fumacinha, sumir. E ele foi procurar depois, né,
conteúdos e tudo, e aquilo ali foi uma forma pensamento daquele senhor que estava lá, que falou o tempo todo nisso. Então, ele foi embora pensando naquela criatura que não ia ser salva, que ia estar na mão da coisa ruim, segundo ele falava, e ele então, com o pensamento dele, ele criou aquela forma lá. Manipulação do fluido, inconsciente, porque ele não estava, provavelmente não teve essa intenção, né? E, no entanto, foi isso. Quer dizer, as pessoas menos informadas a esse respeito atribuem tudo aos espíritos que apareceu. Não, nem tudo. Eles podem, claro, aparecer. Essa menina não apareceu lá para o meu primo? E ele teve outras experiências parecidas com espíritos que estavam pedindo para ele, na família, esse caso, para ele dar notícia. Né? Então, são coisas que realmente são fatos, mas nem tudo é o fato da forma que a gente entende, que a gente conhece, aparição de espírito, porque pode não ser. Né? Então, continuando aqui, os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, compõem a atmosfera espiritual da Terra, com variados graus de pureza. Tá vendo? Os mais próximos da materialidade compõem essa atmosfera espiritual que nós temos. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que tende nele viver. Por isso que nós, como espíritos que somos de improvação e expiação, a gente não consegue entrar numa dimensão espiritual de um plano melhor, onde os fluidos são mais leves. Quando os espíritos socorristas querem socorrer outros espíritos que estão ainda imersos na inferioridade, numa atmosfera fluídica pesada, o que acontece? Eles lançam mão de espíritos que podem entrar lá, naquela dimensão. Não é um buraco de água fervente, de lama, porque são encenações que os filmes fazem para poder ter um cenário para apresentar. Mas não é a atmosfera fluídica. Quando ela é pesada, espíritos que não têm aquela atmosfera não podem ir. Eles não conseguem entrar ali. Então eles lançam mão de outros espíritos que estão a serviço já do bem, mas que ainda carregam atmosferas mais pesadas em si, na sua organização perispiritual, para socorrer, ajudá-los a socorrer aqueles espíritos. Aí são retirados, né? São limpos, entre aspas, daquela energia ali para serem socorridos em outros pontos. Assim como nós, que somos espíritos, que temos uma atmosfera fluídica ainda bem inferior, por causa dos nossos pensamentos gerados pelas nossas paixões e inferioridades, a gente não consegue entrar num plano superior. A gente não consegue ir lá. Não tem porta fechada, não tem portal, não tem nada disso. Mas tem fluidos que chocam. Da mesma maneira que aqui na Terra, quando às vezes a gente abraça uma pessoa e se sente mal, ou, ao contrário, se sente muito bem, o que é isso? A atmosfera fluídica dessa pessoa. Se ela tiver com pensamentos imersos na inferioridade, a atmosfera fluídica dela vai estar horrível. Vai estar toda contaminada e vai fazer mal a quem se aproximar, se tiver na sintonia daquela pessoa. Mas às vezes a gente também não está num bom dia, às vezes a gente está lá imerso também nas nossas inferioridades e encontra uma pessoa também que está, esse abraço vai ser um horror. Vai ser uma desgraça, uma tragédia. Mas se a pessoa estiver bem, ela não vai se contaminar com a atmosfera fluídica de quem não está. Ela não vai se contaminar, ela vai sentir que não está bom ali, mas não vai se contaminar. Aí ela, quem sabe, a outra, né, numa conversa, num abraço, num sorrisinho, numa atitude amorosa, possa melhorar aquela outra pessoa, se ela quiser. Né? Então, a gente está imerso no fluido, como os peixinhos estão aí no oceano, nós estamos imersos nesse oceano fluídico do fluido cósmico universal. Então, o fluido etéreo está para as necessidades do espírito
como a atmosfera para a dos encarnados. Eles são a atmosfera dos seres espirituais, né? Os espíritos manipulam os fluidos através, do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são o que são as mãos para o homem. São a alavanca da alma. Nós também somos motivados pela nossa vontade, né? Pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Porque se a gente acorda pela manhã e não tem vontade de levantar, vai ficar lá na cama. Não vai levantar. Para levantar, eu tenho que ter vontade de levantar. Aí eu tenho vontade de levantar, eu vou levantar. Eu vou me levantar, né? Porque não tem ninguém ali me levantando. Eu vou me levantar. Então eu vou sentar na cama, vou dar aqueles segundinhos necessários, né? Que é a recomendação médica, você já deve saber disso, que ninguém deve levantar correndo, né? Tá lá deitado há 8 horas dormindo. Acorda e puf, fica em pé. Aí puf, cai duro. Pode ter uma vertigem ou pode ter até uma coisa pior, né? Os médicos dizem que já teve gente que morreu assim, numa situação dessa. Aí a gente, então, naquela preguiça toda, eu estou falando por mim e pela minha cachorra, porque nós duas somos iguais. Tirar a cachorra, eu digo de manhã, porque a nossa manhã já é às 11. Porque eu durmo às 5, 6. Então, a nossa manhã já é 11. Ela é igual, porque ela, né, ela fica junto, né? Ela adquiriu esse hábito. Então, para tirá-la da cama lá por volta de 11, é uma luta. A cara toda amassagada, o focinho todo torto. Porque ela nem se mexe, ela deita ali e fica igual a dona dela. Então, eu aí levanto com aquela preguiça. Aí eu digo assim, eu tô com vontade de levantar. Ah, não tô não, vou dormir mais um pouco. Aí depois tem que levantar, eu tenho que movimentar essa vontade, senão eu fico lá, né? Aí eu tenho que me motivar pela vontade. Aí sento, dou o tempinho necessário e vou, aquele passinho de tartaruga, até descer para a terra. Porque até ali eu ainda estava, sei lá onde, né? Em algum lugar bem ruim, porque lugar bom não vou merecer mesmo. Então, a vontade é a alavanca da alma. Não tem jeito, isso aí é fato. Pelo pensamento, os espíritos todos, e nós também, não vamos, olha aqui, não vamos desassociar encarnado e desencarnado, não. A atmosfera fluídica é tanto do encarnado quanto para o desencarnado, a gente vai ver isso aqui. Então, pelo pensamento, eles, os espíritos, encarnados ou não, imprimem aos fluidos tal ou qual direção, aglomeram-no, combinam, dispersam, organizam conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades, formam objetos. Né? Através dos fluidos, nós fazemos isso. Às vezes, o esoterismo, né, estuda muito essa questão da cor, né? A cor da aura e tudo, isso fica lá por conta deles, que o espiritismo não faz essas abordagens e tudo, mas isso já foi fotografado. É ciência, né? Existe, é fato, não é abordado na doutrina espírita, não entra nesse âmbito aí, mas não nega nada disso, porque isso aí é um fato lógico, né? Agora, no momento que nós estamos lá envolvidos com alguma coisa que nos preocupe, conflitos familiares, problemas, sei lá, de toda ordem, nós imprimimos em nossa atmosfera fluídica coisas boas ou não, através do pensamento. E isso, às vezes, toma uma coloração diferente. Então, uma aura mais leve, segundo os esotéricos, tem uma cor mais clara. Não estou falando isso pelo espiritismo, porque não aborda, como eu falei com vocês, mas não nega essas situações, né? Existem as impressões visuais aí, gravadas em fotografia, de pensamentos mais leves, mais pesados, com formas e cores.
né? Porque isso está na própria natureza. Então, nós podemos fazer isso. E esse pensamento, que o nosso pensamento, ele é matéria. É matéria expelida por nós, pelos fluidos da nossa atmosfera. Por esse fluido cósmico universal modificado, próximo à matéria que ainda temos, que é o nosso corpo. Então, esse fluido ali, ele é manipulado por nós e pinta nossos pensamentos, quadros. Por isso que os videntes podem ver. Né? Por isso que os espíritos todos veem. Por isso que a gente fala assim, os espíritos leem nosso coração. É verdade. Eles leem os nossos pensamentos porque estão ali, à vista para eles, pintados como num quadro. Né? Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade ao pensar. Essas transformações podem resultar de uma intenção ou serem produtos de um pensamento inconsciente, né? Às vezes a gente não tem uma vontade de pintar alguma coisa ali conscientemente, né? Por intenção. Às vezes acontece, por inconsciência mesmo, né? Basta que o espírito pense em uma coisa para que esta se produza. Olha aí. Basta que o espírito pense em alguma coisa para que essa se produza. Isso acontece com o desencarnado? Sim, porque ele manipula o fluido mais facilmente que nós. E conosco acontece também. Agora, não vão achar que vocês vão pensar numa Ferrari que ela vai se materializar para vocês. Que vocês vão pensar numa mansão de 10 milhões de dólares que vai se manifestar para vocês. Nem botando como andou um livro aí, mandando colocar aí uma foto da casa que você deseja da geladeira, e colar aí, todo dia você olhar para aquilo e falar que você vai ter uma casa que você vai ter. Isso não vai acontecer. Não façam isso, pelo amor de Deus. Uma vez eu cheguei na casa de uma amiga, ela estava fazendo isso. Eu fiquei com vontade de fazer ela desencarnar, entendeu? Mas eu falei com ela, falei assim, olha, eu ainda estou assim, muito ruim, hein? Olha lá, você está despertando meus instintos assassinos, hein? O pensamento tem que ser sempre positivo, mas não quer dizer que se você está com uma pessoa muito doente na sua casa, que você vai ficar emitindo pensamento positivo e fluidos e passes e magnetismo, que ela vai ficar boa. Ela vai ficar boa se ela tiver que ficar. Então nada disso adianta? Claro que adianta, porque ela não vai morrer, ela só vai sair daqui para a dimensão espiritual. Então ela vai mais energizada, esses fluidos vão ser calmantes e vão ajudá-la na passagem, se ela tiver que ir. Então tudo ajuda. Gente, não há nenhuma ação no bem que não seja boa, que não ajude o outro, né? Então, da mesma forma, na parte ruim, né? É a tal da inveja boa e da inveja ruim. A inveja boa é aquela que você vê uma coisa que o outro tem e você deseja ter também. Isso não é ruim, você vai trabalhar para isso. A inveja ruim é você jogar uma praga para ele, para que ele perca aquilo lá. Não, ninguém vai fazer. Quer dizer, ninguém vai fazer, não, ninguém deve, né? Mas tem gente que faz sim. Então, isso aí é fato, basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. É assim que se mostra ao vidente exatamente como ele era como era o seu corpo físico. Então, a menina que apareceu lá para o meu primo, ela plasmou, porque ela estava com aquela roupinha, então ela gostava, porque a mãe falou que era o vestido que ela mais gostava, por isso que ela foi sepultada com ele, que a mãe vestiu ela do jeito que ela gostava. E ela plasmou aquilo lá, porque ela gostava da roupinha. Então, ela pensou na roupa que ela gostava, já estava nela, e ela se fez visível para ele. Né? Ela não se fez tangível, porque ele também disse que não botou a mão, mas ela se fez visível. Né? Então, é assim que se mostra ao vidente, exatamente como era o seu corpo físico. É assim que cria os objetos que ele esteja habituado a usar. Olha a tabaqueira aí. Né? Aquele que está acostumado a usar, por exemplo, alguém que gosta muito de acessórios na roupa para ficar bonita e toda arrumada, colorida, quando desencarnar, vai mentalizar essas coisas também. Primeiro que no início nem sabe que morreu ainda, né? Muitos espíritos passam aí, ó. Às vezes a pessoa fala assim, mas ele deve estar bem. Já morreu, já tem uns 30 anos. O que é 30 anos? Para a espiritualidade, nada. Segundo os espíritos, 100 anos na matéria é um piscar de olhos lá. Então,
Às vezes a gente fala assim, mas, nossa, aí vai numa... Não, eu fui a um centro e falaram que fulano de tal, meu parente, ainda está em sofrimento. Quanto tempo tem que desencarnar? Tem uns 2 anos, 3 anos. Para ele está desencarnando ainda. Nem sabe o que aconteceu. Mas é sempre assim? Não, claro que não. Isso vai depender da compreensão, do merecimento, conhecimento de cada um, né? Da bagagem espiritual que essa pessoa carrega e pratica, porque não adianta só carregar, que não resolve, não. Conhecimento só não basta. A gente já falou isso várias vezes aqui. Existem casos em que os espíritos são retirados na hora e permanecem lúcidos. Já contei aqui para vocês o caso de Herculano Pires, que o corpo ainda estava lá no hospital, ainda na hora que ele foi dada, foi constatado óbito, ele estava se manifestando no centro espírita que ele frequentava, fazendo uma poesia. Então depende da elevação. Então o que a gente tem que fazer? A gente não tem que ficar com medo de nada. O único medo que a gente tem que ter, esse é fato, é de passar por essa vida e não crescer nada, não aprender nada, não adquirir nada, de nenhum conhecimento. Porque é exatamente isso que vai nos dando essa capacidade, né, de conhecer e praticar um pouco daquilo que se conhece, porque quem dera, né? Quem dera que eu praticasse o pouquinho que eu conheço. Não pratico, não estou lá ainda. Estou no mundo de provação e expiação, melhorei bastante, acredito que tenha melhorado um pouco, não sei se foi bastante. Tenho, às vezes, receio disso, porque, como eu tenho falado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, aqui não adianta mais correr. Conheceu isso aqui, não tem mais por onde fugir. Por quê? Se não praticar, ainda que seja um pouquinho, na medida das nossas possibilidades, vamos ser cobrados. Porque já sabe o que pode e o que não pode fazer. Mesmo sem conhecer, a gente sabe, mas aí, né, a responsabilidade aumenta para aquele que não só tem a intuição do bem, quanto tem a certeza do bem por instruções que recebe, ou de observação da vida, ou pela letra escrita mesmo, né? Então nós vamos encerrar, porque já está ali na hora, e a partir e vamos continuar, né? Para a semana que vem, nós vamos para vamos pegar esse aqui e vamos para esse aqui, ó. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispiritual, isso que a gente já vem falando. A gente cria uma imagem e ele se reflete no perispírito e pode ser visto por outros. Então, nós vamos partir aí desse que a gente comentou agora, das transformações e basta que o Espírito pense para ele conseguir fazer as coisas. Muita paz para todos. Continuaremos nesse assunto que é muito interessante, né? Dessa parte da primeira ali do Livro dos Espíritos, é uma das que eu mais gosto, que explica muitas coisas dentro do que a gente vai aprender em toda a obra de Kardec. Muita paz para todos.